Inclinações parricidas. Fronteira oriental do reino dos elfos. Zesti adorava a armadura que ela usava, ela se sentia incrível, um fluxo constante de energia parecia encher sua voz de poder e aguçar seus sentidos além até mesmo do fio da navalha ao qual ela estava naturalmente acostumada. Também parecia, certo, usar a armadura de quem libertava o seu povo. Ela fez uma nota mental quando tudo terminar para dar a devida gratidão a Neia Baraja por todos os seus esforços. Como você agradece a alguém que estava literalmente salvando seus irmãos e irmãs da tortura e da escravidão? Zesti não sabia, mas teria tempo de descobrir. Quando ela atravessou a primeira muralha, os elfos comemoraram como se tivessem sido resgatados por um deus. Agora eles aumentavam suas fileiras enquanto mensageiros cavalgavam para outras cidades e fortificações para alertá-los sobre o que estava acontecendo. O impensável, o fim do pesadelo. A grande floresta era próxima e ela começou a avançar rapidamente. A população élfica nunca foi tão grande quanto a da teocracia Slane, suas longas vidas exigiam taxas de reprodução lentas, e isso significava que seus assentamentos eram, é claro, menores. As cidades começaram a abrir as suas portas e as suas lojas, a única coisa que impediu o seu avanço foi a barreira de novos voluntários ansiosos por acabar com o governo do antigo monarca. Nunca ela sentiu que sua marcha estava em risco. Ela teve que fazer uma pausa muitas vezes para fazer uma demonstração de seu poder, mas isso apenas solidificou a lenda que crescia nas mentes dos elfos. Tão importante quanto em sua mente, no entanto, era garantir que os humanos e os heteromorfos fossem bem tratados em cada parada. As lojas de vinho foram abertas em horários estendidos, assim como as muitas tavernas das vilas e pequenas cidades do reino dos elfos. Os sentimentos em relação aos heteromorfos não eram os melhores, e os sentimentos em relação aos humanos não passavam de odiosos. Portanto, em cada cidade que ela parava, antes de entrar ela chamava a população para ouvi-la. Comigo marcham vários humanos e heteromorfos, eles são servos do Rei Feiticeiro. Como eu, muitos deles são especialistas em combate que treinam os soldados que vêm para libertá-los, a armadura que eles carregam é a armadura de seus libertadores. Não são da teocracia, eles vêm do reino dracônico, eles vêm do reino sagrado, eles vêm do reino feiticeiro, eles vêm do reino Restize. De todos os reinos humanos eles vêm para lutar contra seu opressor, e fazer ele cair. Vocês não sofreram seus maus tratos das mãos daqueles que vieram libertá-los, estou entendida? Zesti declarou algo dessa natureza em todas as cidades e vilarejos antes de conceder a seus soldados licença para descansar por horas, ou um dia. Apenas uma vez ela teve que se desenraizar e partir mais cedo, quando o sentimento anti-humano ameaçou se tornar muito virulento e alguns bêbados elfos tentaram brigar com 2 instrutores humanos da Justiça Negra. Maldito humano, deu fora da nossa aldeia, não é bem-vindo aqui. Um elfo balbuciou para um humano em uma taverna. O humano vestia sua armadura preta e vermelha e ainda empunhava sua espada. Ele olhava para o elfo bêbado com incerteza, a hostilidade estava patente no rosto do elfo. Suas orelhas foram cortadas e ele apresentava várias cicatrizes. A empatia cresceu no peito do instrutor pelo que deve ter acontecido ao pobre sujeito bêbado. Eu pretendo, então daqui iremos para Lago Crescente, esmagaremos o rei elfo, e então irei para o norte, para fora do seu reino, e ajudarei a esmagar a teocracia Slane. Ele disse. O elfo cambaleou e bateu a caneca no balcão. Todo o dinheiro para um buraco no chão fora da nossa aldeia, onde posso mijar tranquilamente. O elfo gargalhou, apontando rudemente para o instrutor. O instrutor manteve a calma. Não quero brigar, só uma bebida antes de ir a algum lugar onde terei que brigar. Ele disse, e virou as costas para o elfo para chamar o barman. Não vire as costas para mim, imundície humana. O elfo balbuciou com raiva e agarrou o ombro do humano e tentou virá-lo. O instrutor da Justiça Negra se afastou do aperto. Tenho ordens de não iniciar nenhuma briga, por favor, controle seu temperamento. Ele disse calmamente. Não quero fazer mal a ninguém aqui. Eu quero. O elfo gritou e sacou uma adaga das costas. O instrutor recuou ainda mais, estreitando os olhos, a situação agora era mais perigosa. O resto da multidão assistia com graus variados de antecipação violenta e incerteza, o que dependia em grande parte do nível de intoxicação. O elfo empurrou direto para o abdômen do instrutor, foi uma má decisão.
O instrutor se afastou um pouco e girou sobre os calcanhares, de modo que ficou de frente para o lado quando o elfo passou por ele. Ele agarrou o pulso enquanto ele se movia além de seu corpo e torceu sua mão, forçando um grito de dor e fazendo a faca cair. Com a outra mão ele agarrou o elfo pelo cabelo e puxou-o para trás, então liberando-o agora desarmado com a mão. Ele ergueu o braço e colocou a palma da mão acima do peito virado para cima do elfo bêbado e depois para baixo, com força suficiente para fazer o elfo desequilibrado cair de costas no chão. O elfo tossiu forte quando o vento foi expulso de seu corpo com tanta força que ele não conseguiu se levantar para lutar mais. Eu não desejo violência, vocês não são meus inimigos, alguém por favor ajude este homem. Ele disse, apontando para o elfo que ainda estava tossindo no chão. O clima estava ficando feio, e o instrutor jogou uma moeda no bar para pagar sua bebida e tentou sair. Vários elfos se aproximaram para ajudar a figura caída a se levantar, mas a visão de um humano fazendo violência a um elfo, até em legítima defesa, foi demais para alguns agitadores e os gritos começaram a aumentar. Alguém já havia corrido para avisar a General Zexi Etsumei. Antes que um motim anti-humano pudesse ficar fora de controle, sua intenção de matar abrangeu a taverna e rapidamente deixou sóbrio até mesmo os elfos de mente mais violenta. Demorou apenas alguns minutos para entender o que havia acontecido. Fora! Zexi ordenou, apontando o polegar para a porta e olhando para o instrutor. Sim, senhora. Ele respondeu e saiu com as costas retas de forma rápida, ele nem olhou para trás ao sair. Com o humano fora, Zexi bloqueou a porta ficando no centro dela com os braços cruzados, claramente descontente. Eu dei instruções, você não as seguiu, você desonrou a espécie élfica, e se voltou contra alguém que arriscou a vida salvando centenas de seus companheiros da tortura e da morte em Vemark, tenho vergonha de todos vocês. E não aceitaremos nenhum apoio desta aldeia, já que não posso confiar em vocês para se controlarem em meus acampamentos. Sua voz decepcionada pareceu ecoar pela taverna mesmo depois que ela saiu do bar. Quando os bêbados ficaram sóbrios pela manhã, as forças de Zexi já haviam partido há horas e a percepção de que seu comportamento tinha sido uma ideia desastrosamente ruim atingiu os elfos da aldeia. E se eles forem embora? E se eles pararem? E se eles decidirem que não vale a pena nos salvar? E se eles decidirem que merecemos o rei que temos? E se o resto da justiça negra souber disso e chamar de volta seus instrutores, ou até mesmo parar de salvar mais do nosso povo? Estas e uma centena de outras perguntas desagradáveis foram feitas uns aos outros e foram feitas na quietude de seus pensamentos íntimos. O que tinha sido uma multidão anti-humana na noite anterior, tornou-se pensativo, e o prefeito correu atrás do exército, desesperado para oferecer reparações, para que não ganhassem a reputação de ser a aldeia que odiava os seus heróis. O cavaleiro os alcançou ao meio-dia do dia seguinte, e a essa altura General Zexi Etsumei já havia se acalmado consideravelmente, graças em grande parte aos elfos vampiros que cavalgavam em seus flancos esquerdo e direito. Você não pode culpá-los por serem amargos, você sabe. Tyr comentou pacientemente. Isso mesmo, quando o álcool é misturado com amargura, as pessoas podem ficar desagradáveis, mesmo quando sóbrias, elas saberiam disso. Teflio acrescentou. É verdade, mas não gosto de ver a outra metade de mim se comportando muito como as pessoas que deixei. Quando deixei a teocracia, parte disso foi por causa de como os humanos de Kami Miyako me trataram quando puderam ver minha herança élfica. Vi a mesma coisa naquele bar ontem à noite. O instrutor humano que só queria uma bebida depois de um longo dia de trabalho com nosso povo, tentando salvar mais de nós, tentando proteger suas vidas, ensinando-os a se protegerem. O que é que ele fez de mal? Ela perguntou retoricamente. Se ele quisesse matar o bêbado, ele poderia ter feito isso, todos nós sabemos disso. Ele nem deixou um hematoma, ele lidou com o suposto assassino com cuidado, eficiência e profissionalismo, todas as coisas que nos deram a vitória. Eu entendo o ódio que eles têm, mas se os elfos não conseguirem distinguir o amigo do inimigo, se o nosso povo não conseguir aprender a viver com os humanos, nós nos destruiremos de forma mais eficaz do que a teocracia Slane jamais poderia. Sua voz era sombria e seus pensamentos eram sombrios enquanto ela falava, e isso deixou suas mãos direita e esquerda quietas por um tempo. As feridas não cicatrizam da noite para o dia. Tyr disse pacientemente. Mas eles devem ter permissão para se curar. Eu vi como era aquele elfo,
Só os deuses sabem os horrores que ele suportou, mas quantos mais são como ele? Quem substituir meu pai será assim. Serei chamada para liderar um exército contra essa outra metade do meu sangue quando algum elfo amargurado quiser lançar uma guerra de vingança contra os humanos? É terrível contemplar tal coisa. Zexi disse balançando a cabeça. Não se você é quem governa. Teflil disse sugestivamente. Zexi virou a cabeça para Teflil. O que você disse? Ela perguntou, inclinando a cabeça em leve confusão. Não se você é quem governa. Teflil repetiu. E Tirg riu. Não me diga que você não pensou sobre o que acontece depois de tomar o lago crescente e matar seu pai? Ele perguntou, jogando a cabeça para trás de tanto rir, incapaz de conter seu senso de humor. A boca de Zexi ficou aberta, depois fechou, depois abriu e fechou novamente. Não fiz isso. Eu só queria trazer aquele pedaço de lixo para baixo, apenas presumi que o rei feiticeiro nomearia alguém para ocupar seu lugar. Olha aqui esse alguém. Tirg deu um tapa no ombro dela. Não consigo pensar em nenhuma razão melhor do que essa. Você pode pensar que não passa de uma maníaca por batalha, mas eu vi como você se comprometeu com a tarefa de comandar este exército, você tem cuidado de seus soldados, você tratou a vida deles como se fossem a vida de seus próprios filhos, esteve na frente de todas as lutas e fez uma escolha real de abandonar o conforto pela causa. Poucos poderiam fazer tudo isso, você será uma ótima rainha. Ele expressou com confiança. Além disso, lembre-se, bastarda, ou não, seu pai é o rei, e isso faz de você a realeza aqui, você seria a legítima herdeira do trono, você tem o direito de governar, quando tudo estiver dito e feito. Teflil acrescentou. Isso fez Zexi hesitar, e ela ainda estava pensativa quando o cavaleiro chegou e implorou perdão por sua aldeia, e pediu que aceitasse alguns voluntários para ajudá-la em seus esforços. Depois de vários minutos de conversa, Tirg olhou para ela e disse: Bem, majestade, o que você fará? Reino de Restize, Grande Estrada Ocidental. Excelente trabalho, Lady Chautiar. O general Zariuzu comentou. As horas de trabalho no acampamento foram frutíferas. Uma vez que seus olhos foram abertos para a tarefa em questão, para todas as coisas que Zariuzu estava fazendo sozinho, Chautiar se lançou na tarefa de aprender tudo o que ele tinha para ensinar. Ele começou apenas permitindo que ela decidisse os prêmios, quem receberia uma condecoração e quem não receberia. No início, seu impulso inicial de rejeitar tudo se inverteu a ponto de ela aprovar tudo, e Zariuzu passou algum tempo explicando as várias opções para ela. Você também pode atualizar, ou diminuir os prêmios conforme achar apropriado, a decisão é inteiramente sua, minha senhora, não vou questionar sua escolha. Ele disse respeitosamente. Chautiar olhou para ele com incerteza, depois de volta para o documento na frente dela e depois de volta para ele. Como posso saber o que devo fazer então? Ela perguntou e olhou para o livro à sua esquerda. Isso não diz exatamente que escolha devo fazer. Ela elaborou mais. Correto. Se assim fosse, não seria uma escolha, você deve exercer algum grau de julgamento por si mesma. Posso sugerir critérios para você, mas não posso tomar a decisão por você. Sua Majestade valoriza o pensamento independente em seus subordinados, ele não quer que sejamos meros fantoches amarrados. Acho que é por isso que ele não revela a plenitude de seus planos, mas nos deixa gradualmente compreendê-los à medida que se desenrolam, para que possamos crescer e aprender a pensar mais profundamente sobre suas intenções. Arius o disse pensativo, parando para coçar seu longo queixo. Isso faz sentido. Chautiar concordou um tanto hesitante. Quando eu o acompanhava entre os anões, ele cortou a declaração de Aura sobre o que aconteceu com os 2 Cavaleiros da Morte, e me deixou resolver isso sozinha. Talvez seja por isso que ele também colocou você comigo. Fui treinado em Nazarick para administrar um exército, mas não moro lá. Talvez estarmos sentados aqui nesta mesa, tendo essa conversa, fosse seu objetivo o tempo todo. Que você procuraria uma chance de aprender, mas não seria de alguém que pudesse dominar você, mas que pela presença pudesse lembrá-la de que havia algo que você não sabia fazer. Depois disso, vou de volta para casa. Talvez nunca mais estejamos no mesmo lugar depois disso, mas você ainda terá o conhecimento que adquiriu aqui. Ariuzu elaborou seus pensamentos e ela congelou como se tivesse sido atingida por um raio vindo do céu.
Este general Homem-Lagarto estava certo, esse era o plano do Lord Ains o tempo todo. Chautiar pensou, novamente maravilhada com a sabedoria indescritivelmente ilimitada de seu amado mestre. Agora, a decisão então? Ela forçou o assunto de volta à sua pergunta. Se eu colocasse isso de uma forma que fizesse mais sentido para você. Suponha que um de seus colegas guardiões enfrentasse uma provação semelhante à que você está analisando aqui. Ele ergueu as mãos para impedir sua inevitável interjeição de que ninguém era poderoso o suficiente para machucar um guardião assim, exceto seu mestre. Imagine isso como uma hipótese. E seu colega guardião atuou como a pessoa na recomendação, você os elogiaria por isso? Ele perguntou. Isso lhe deu mais uma pausa. Ela tentou imaginar vários guardiões em vários cenários como este, e ao fazê-lo, encontrou-se facilmente elogiando a premeditação, a inteligência e até mesmo o sacrifício de seus colegas em tais condições. Ela marcou aprovado e assinou seu nome sem mais hesitação. Zaryuzu acenou com a cabeça em aprovação e voltou ao seu trabalho. Chautiar progrediu rapidamente depois disso, eliminando toda a pilha de prêmios, atualizando alguns, rebaixando outros, aprovando alguns e alguns foram totalmente rejeitados. Quando terminou, ela os colocou em uma pilha organizada na caixa ao lado do general Homem-Lagarto. Estou impressionado, Lady Chautiar, você realmente se dedicou a esta tarefa. Ele comentou com entusiasmo. Chautiar fechou os olhos e se envaideceu orgulhosamente. Sou uma criação do Ser Supremo, Sr. Pereroncino, claro que sou capaz de aprender coisas novas. Ela abaixou a cabeça fazendo um beicinho. Eu só preciso saber o que preciso aprender primeiro. Então eu lhe devo profundas desculpas, Lady Chautiar. O general Zaryuzu falou humildemente. Oh! Ela ergueu a sobrancelha com o que ele disse, olhando com curiosidade para o Homem-Lagarto à sua frente. Alimentei pensamentos desrespeitosos sobre sua disposição de trabalhar. Estava errado e sinto muito. Deveria saber que você estaria disposta a realizar tarefas, desde que realmente soubesse quais eram, e fossem trazidas à sua atenção. Criei uma impressão minha de você que não refletia quem você realmente é. Juro por meus jovens e nosso mestre que não cometerei tal erro novamente. Ele disse com a cabeça baixa. Você não deveria fazer isso. Ela afirmou imperiosamente, depois acrescentou. No entanto, desta vez vou perdoá-lo e... Ela hesitou, pensando na maneira como alguns de seus colegas costumavam falar com ela, e em seu próprio fracasso. Por muito tempo ela foi relegada a ser nada além de uma abridora de portais. Admito que nem sempre causei a melhor impressão, eu acho. No entanto, eu deveria ter conversado com você antes de julgá-la como fiz. Esse erro foi meu. O general Zaryuzu disse humildemente, com a mão tocando o próprio peito. Então sua boca se abriu em choque. O que é? Chautiar perguntou a ele, vendo o choque aparecer em seu rosto. Acabei de perceber uma coisa. O general Zaryuzu respondeu. Sim? Ela perguntou, sua voz ligeiramente tingida de preocupação. É só. Zaryuzu gemeu de aborrecimento. Desembucha. Ela alertou o Homem-Lagarto, preocupada. Acabei de perceber que se eu tivesse conversado com você desde o início e tentado ver se você estava disposta a aprender como tudo isso funciona, eu poderia ter me poupado muito, muito trabalho. Eu não precisava fazer isso tudo sozinho esse tempo todo? Ele gemeu novamente, desta vez ainda mais alto, e revirou os olhos quando Chautiar começou a rir. Bem feito por me subestimar, vamos chamar isso de sua punição, e então nunca mais falar dessa loucura sua, certo? Chautiar perguntou doce com uma expressão muito presunçosa no rosto. Concordo. Se a notícia chegasse à minha esposa, eu nunca esqueceria isso. Zaryuzu encontrou espaço para rir de si mesmo e então pegou outra pilha de formulários. Agora deixe-me mostrar como isso funciona, trata de nossos somatórios logísticos. Ele disse, e deslizou outro formulário para ela. Ele ficou feliz, até mesmo orgulhoso, ao ver o modo como ela se concentrava tão atentamente enquanto olhava para o novo desafio que enfrentava em sua mente.